TVC, a TV do Correio da Manhã. Olá, queridos, graça e paz, programa Pão da Vida com o pastor Adilson Malaquias. Mais uma semana, trazendo aí uma palavra de Deus ao seu coração. Como é que está esse início de ano? Como é que estão os seus projetos para esse ano de 2026? Como é que está o teu projeto de vida? Como é que você está hoje organizando a sua vida para que você possa ter uma vida aí de bênção, uma vida de prosperidade, uma vida de paz, uma vida de abundância? Porque o nosso Deus, ele promete abundância, né? E abundância é ausência de necessidade. É isso que o Senhor, ele traz para mim e para você no dia de hoje, uma palavra que possa trazer uma direção, para que você possa viver o melhor de Deus para a sua vida. Eu tenho conversado com algumas pessoas, eu observo que algumas pessoas, elas estão andando sem uma direção, e muitas vezes, queridos, isso nos mostra que falta uma coisa chamada discernimento espiritual. As pessoas estão precisando de entender mais o Espírito Santo, ter um relacionamento mais profundo com ele, para que possa realmente nortear a sua vida. E claro, as pressões da vida, a economia do país, o desemprego e tantas coisas, a enfermidade, tantas coisas nos faz com que nós nos sentimos perdidos e muitas vezes sem enxergar aquela luz no final do túnel, aquela luz que realmente possa nos trazer vida, nos trazer esperança. E o que o Senhor Jesus, ele quer fazer na sua vida no dia de hoje é isso, é trazer esperança. É dizer, ainda não acabou, ainda não acabou. O Senhor, ele tem algo tremendo para realizar na sua vida. O nosso Deus, ele é o Deus do impossível. Então, o que nós precisamos hoje é conhecer mais a Deus, conhecer mais a sua palavra. E por isso eu quero te convidar nesse momento a pegar a sua Bíblia, pegar aí o seu marca-texto, seu caderno de anotação, né, que você possa ter realmente esse costume, essa prática de leitura da palavra diária. Ter um tempo com Deus, ter um TSD, tempo a sós com Deus. Que você possa realmente se envolver, né, naquilo que Deus tem para a sua vida. E, queridos, hoje eu quero compartilhar uma palavra que se encontra lá no livro de Isaías, capítulo 9, versículo 6. É um versículo muito conhecido. Então, vem comigo, me acompanhe. Isaías, capítulo 9, versículo 6, a palavra do Senhor diz assim: porque um menino nos nasceu, um filho nos foi dado, e o governo está sobre os seus ombros. E ele será chamado Maravilhoso, Conselheiro, Deus Poderoso, Pai Eterno, Príncipe da Paz. Isaías aqui, ele profetiza, é uma palavra profética, cerca de 700 anos antes do nascimento de Jesus. Ele profetiza a vinda do Senhor, aquele que nos traria paz, aquele que nos traria luz, aquele que nos traria entendimento. E o mundo, ele é marcado pelo nascimento de Jesus. Mesmo aqueles que não creem, mesmo aqueles que não acreditam em Cristo Jesus, mas tem que aceitar que o mundo, hoje, ele é marcado pelo nascimento de Jesus Cristo. Queridos, como eu iniciei aqui falando, eu deparo com algumas pessoas que eles estão nas trevas, na escuridão. E esse texto de Isaías, capítulo 9, ele nos mostra que naquele período de Isaías, para que nós possamos entender, o povo ele estava passando por esse momento de escuridão, de trevas, um momento de dificuldade moral, política, e as pessoas estavam se sentindo assim, totalmente perdidas, porque quando nós estamos, né, com os nossos olhos vendados, nós não sabemos para onde ir, nós não sabemos o que fazer. E talvez seja o seu caso no dia de hoje. Talvez você se encontre assim, pastor, eu não sei o que fazer.
estou passando por uma luta, estou passando por uma adversidade, algo aconteceu na minha vida, ou algo não aconteceu, aquilo que eu esperava não aconteceu, e você se encontra sem direção, perdido, você se encontra numa escuridão. Mas eu quero dizer uma coisa para você, o Senhor tem uma palavra de vitória para você no dia de hoje. O Senhor, Ele quer trazer luz, porque foi o que o Senhor, Ele trouxe através dessa palavra para nós nos dias de hoje. Porque Cristo, queridos, Ele é a luz. É Ele que nos direciona e nós, quando nós entendemos isso e quando nós colocamos a nossa vida nas mãos do Senhor, milagres acontecem. O sobrenatural acontece. Quando nós lemos aqui no versículo 1 e 2 do capítulo 9 de Isaías, você vai ver que fala aqui que o povo, ele andava em trevas, mas eles viram uma grande luz. O desejo que o Senhor tem para você no dia de hoje é que você possa realmente contemplar essa luz, essa direção. Eu tenho algumas experiências. Quantas vezes, queridos, eu estava totalmente perdido. Aí você fala, como assim, pastor? Eu sou perdido? Sim. Queridos, nós deparamos com situações da vida, do dia a dia, que há situações que não têm respostas. Mesmo que nós venhamos procurar respostas, mesmo que nós possamos ter um certo conhecimento, uma certa habilidade, mas tem momentos na nossa vida que existe um ponto de interrogação. E aí nós precisamos clamar a quem? Aquele que sabe de todas as coisas. E eu tenho muitas experiências de deparar com situações de falar, Senhor, eu não sei o que fazer. Senhor, eu não sei qual direção tomar. Mas sabe o que eu fiz, queridos? Eu me ajoelhei, eu orei, eu falei com Deus. Coloquei para o Senhor aquilo que estava me angustiando, aquilo que estava me entristecendo e pedi a Ele uma direção. E eu tenho um hábito, nas minhas orações, não somente falar, mas ter um tempo de reflexão, ou seja, ficar calado, parado, pensando, para que Deus ele possa se revelar, porque às vezes nós falamos tanto, nós pedimos tanto, mas nós não esperamos, nós não damos o tempo para que Ele possa se revelar, falar conosco. Então é necessário, queridos, nós termos esse momento de ficar calado, esperar. E assim como algo sobrenatural, a resposta vinha na minha mente. Nascia na minha mente a resposta daquilo que até então eu não tinha resposta, até então eu não tinha uma direção. Mas é assim. Aqui fala que eles estavam em trevas. E, queridos, quando nós falamos em trevas, nós falamos sobre falta de entendimento espiritual. A Bíblia já fala, já diz e afirma que só discerne, ou seja, só entende o espiritual quem é espiritual. Porque quando nós começamos a conversar com pessoas que não entendem, sobre as coisas de Deus, sobre o sobrenatural de Deus, a pessoa fala que é loucura. Ela descarta. E às vezes nós chegamos até com uma palavra de fé, uma palavra profética sobre a vida daquela pessoa, mas ela descarta, porque ela não entende, ela não consegue assimilar as coisas espirituais, porque ela não é espiritual. Ela é humana, simplesmente humana. E, queridos, nós precisamos romper com a nossa natureza humana e buscar o nosso espiritual. Nós temos que ter esse relacionamento com Deus, principalmente nos dias de hoje. Os dias são maus. Os dias são maus, queridos. E nós precisamos buscar a Deus, termos essa intimidade, buscar do Senhor esse discernimento. Às vezes eu vejo algumas pessoas tomando certas direções e eu fico observando, Que loucura, que loucura. Mas não adianta falar, sabe por quê? Porque você fala com a pessoa, você orienta a pessoa fala assim, não, pastor, isso aí é o senhor que pensa assim, é o senhor que acha assim. Então tem situações que a única coisa que nós podemos fazer é orar por essas pessoas, para que as vendas dos seus olhos caiam, para que elas possam compreender o processo que Deus tem em suas vidas. E
eu gostaria que você pudesse já começar a fazer uma autoavaliação dos seus pensamentos no dia de hoje, do seu projeto no dia de hoje. E você perguntar para você mesmo, será que eu estou sem discernimento espiritual? Será que eu estou fazendo isso que simplesmente a força dos meus braços? Eu estou fazendo algo humano, mas Deus não está nesse negócio. É eu que quero, meus pensamentos, é a minha vontade, é o desejo do meu coração, mas eu não pergunto ao Senhor, Senhor, é o desejo do seu coração? É dessa forma que o Senhor quer que eu faça? Isso é importante, queridos. Queridos, estar na treva, em trevas é você viver oprimido. E quantas pessoas, é notório isso, às vezes nós passamos pelas ruas, nós olhamos o semblante das pessoas, eles estão oprimidas, tão entristecidas, tão aborrecidas, tão chateadas, com o rosto desfalecido, porque isso é opressão, queridos. Isso é opressão. E opressão é algo maligno, é algo que realmente faz com que as pessoas fiquem naquela condição. Fiquem naquela condição. Mas o Senhor, Ele quer te libertar no dia de hoje. Jesus é a luz, Ele quer te tirar toda opressão maligna. Mas precisa haver uma contrapartida. Essa contrapartida é sua. O Senhor, Ele já fez. Ele, na cruz do Calvário, Ele falou, está consumado. Ou seja, está feito, está pronto. Agora só depende de você. Só depende de mim. A atitude, o passo, a caminhada, o estender a mão, o acreditar, o ouvir e praticar a palavra de Deus, o obedecer, só depende de mim, de você. Queridos, estar em trevas é estar distante de Deus. Tem pessoas que falam, pastor, não, eu estou com Deus. Amém, eu creio. Eu não estou simplesmente desvalorizando o que você está falando comigo. Não, eu creio. Mas você tem atitude de pessoas que estão com Deus? Hoje você tem uma igreja? Hoje você está aliançado com uma igreja? Você tem um pastor? Você hoje lê a Bíblia? Você estuda a palavra de Deus? Hoje você realmente pratica o que a palavra de Deus te ensina? Você tem o fruto do Espírito? Queridos, porque falar que ama é fácil. Mas nós precisamos ter atitudes de pessoas que amam. Jesus chega para Pedro e fala, Pedro, tu me ama? E aí Pedro, ele assustado, fala assim, claro que eu te amo. E Jesus fala com ele assim, apacenta as minhas ovelhas. Ou seja, tem atitude. Queridos, não adianta dizer que ama se não tem atitude. Não adianta falar que está com Deus. Eu estou com Deus, mas você não tem atitude de uma pessoa que está com Deus. Você faz tudo ao contrário. Queridos, isso só é mente palavras vazias. Porque estar com Deus gera em nós mudança de vida, mudança de atitude, mudança de pensamento. Romanos 12, metanoia, mudança aqui na nossa mente. Nós começamos a pensar diferente. Nós começamos a renunciar às nossas vontades que ferem princípios espirituais. Nós renunciamos os nossos desejos, o desejo do nosso coração, porque nós somos pecadores, queridos. Entenda isso. Eu, você, nós somos pecadores, nós erramos, falhamos, sim. Mas nós não erramos e falhamos intencionalmente. O erro na nossa vida, ele é um acaso. Ele é um descuido. Ele é um escorregão. Não é uma vontade. Nós não somos aqueles que vêm correndo com uma roupa limpa e pula na lama. Não, mas podemos cair. Isso é verdade. Então Deus, Ele conhece o seu coração. Deus conhece o nosso coração, Ele conhece o nosso pensamento. Interessante que nesse texto fala de cidades, Zebulon e Naftali. Queridos, eram cidades que eram esquecidas, cidades que foram humilhadas. Mas é interessante que Deus, Ele escolhe lugares que ali há pessoas feridas para manifestar a sua glória. E entenda bem, Deus, Ele quer manifestar a sua glória na sua vida. Eu não sei como você está hoje, não sei como é que está o seu estado, não sei
como é o seu relacionamento e intimidade com Deus, mas eu quero dizer uma coisa para você. Você pode estar no fundo do poço. Vocês podem estar em meio a um lamaçal de pecado, mas Deus quer manifestar a sua glória sobre a sua vida. Em Salmos 27:1 diz assim: o Senhor é a minha luz e a minha salvação. Deus escolhe pessoas feridas para manifestar a sua glória. Deus escolhe aquelas pessoas que são improváveis para que possa resplandecer o brilho dele, para que possa refletir o amor do Senhor. Então Deus te escolheu no dia de hoje. Sinta-se uma pessoa escolhida. Porque, na verdade, queridos, isso é uma iniciativa divina, não é uma conquista humana. Não é uma conquista humana, mas é uma iniciativa divina. Deus, ele quer se manifestar na sua vida, Deus, ele quer te abençoar. Entenda, queridos, que nenhuma vida ela está fora do alcance de Deus. Você não está fora do alcance do Senhor. Não, você não está fora do alcance de Deus. Entenda, Deus é contigo. Ele quer manifestar o poder dele sobre a sua vida. Ele quer te curar, ele quer te salvar, ele quer te resgatar. Ele quer iluminar a sua vida, queridos. Ele quer iluminar os seus caminhos para que você possa tomar a direção certa, ir no caminho certo. Esse é o nosso Deus. Porque, sabe, muitas vezes, quando nós pensamos, o pecado, erro, uma situação de uma economia em meio a pessoas que fazem coisas erradas, às vezes nós buscamos justiça, não somos assim? Nós queremos justiça. Mas aqui, em meio àquele momento que as pessoas estavam passando, Deus, ele veio trazer a luz. Isso nos mostra que o nosso Deus, ele é um Deus bom. Ele é um Deus misericordioso. Queridos, ele age com misericórdia. E sabe o que é misericórdia? É você não receber o que você merece. É você não ser condenado, mas ser absolvido, mesmo que você tenha errado. Mas Deus quer abençoar a sua vida. Ele quer mudar a sua história. E quantas pessoas que eu conheço, queridos, que se deu a oportunidade de conhecer a Deus e hoje ele vive o melhor do Senhor. Então Jesus, ele quer mudar a sua história. Nós lemos aqui os versículos 3 ao 5, que diz que multiplicaste esse povo, a alegria aumentaste. Queridos, o nosso Deus, ele é um Deus de alegria, alegria na colheita. Ou seja, alegria, queridos, na prosperidade. Deus, ele quer te prosperar, Deus quer te abençoar. Nós temos um Deus abençoador. Alegria na vitória. Sim, o Senhor, ele nos faz mais do que vencedores em Cristo Jesus. É a promessa deles, Romanos 8. De ser mais do que vencedor. Ou seja, é um patamar acima de um pódio de primeiro lugar. Você está acima do primeiro lugar, ele te faz mais do que vencedor. É promessa do Senhor, queridos. Ele quer quebrar todo jugo. Todo jugo. Ele quer quebrar, querido, todas as cadeias que te prendem, que te amarram. Porque quantas pessoas nesse momento, queridos, se sentem presas, amarradas. A vida sem sentido, vida sem direção. E outras pessoas que nem sabem aonde querem chegar, porque não tem sonho, não tem projeto de vida. Mas tudo isso muda quando a luz de Cristo ilumina a nossa vida. Deus, ele é libertador. Entenda, a salvação bíblica, ela inclui restauração, não apenas perdão. Ele quer te perdoar dos seus pecados, mas ele quer restaurar a sua vida. Ele quer restaurar a sua família. Ele quer restaurar a sua saúde. Ele quer restaurar a sua história. Esse é o nosso Deus. Um Deus de luz. Ele quer quebrar todo o jugo no dia de hoje. Ele quer, queridos, reinar sobre a sua vida.
Ele quer fazer com que toda opressão saia em nome de Jesus. É assim que Ele faz. O Senhor, Ele quer nos trazer hoje uma direção. Ele quer nos trazer paz. Aqui no versículo 6 ele fala, porque um menino nos nasceu, Jesus Cristo. É Ele. Sim. Quando ele fala de menino, queridos, ele nos mostra aqui humanidade. Sabe por quê? Jesus, ele foi 100% homem e 100% Deus. Ele sabe o que é passar dor. Ele sabe o que é chorar pela perda de um ente querido. Ele soube, queridos, conviver no meio da família com outros irmãos. Ele teve uma mãe, ele teve um pai, então ele foi 100% homem, mas também ele foi 100% Deus. Porque a Bíblia fala que o governo está sobre os seus ombros. Ele também foi divino. E é esse Deus, queridos, que sabe o que nós passamos. Ele entende. Ele veio em forma de homem para entender, queridos, os nossos sentimentos, as nossas dores, as nossas tristezas. Então, queridos, o nosso Deus, ele não é um Deus que ele está alienado às nossas dores, não, pelo contrário. Ele sabe o que é sentir dor, sentir tristeza. E sabe o que acontece? Que Jesus, por ser plenamente homem, plenamente Deus, o título aqui revela quem ele é. Sabe quem ele é? Um maravilhoso conselheiro. Ele é um conselheiro para aqueles que querem. Ele é um conselheiro. Sabe como é que eu vejo Deus? Eu vejo Deus como um mentor, como aquele que senta à mesa conosco e fica escutando ali a nossa conversa, as nossas histórias, os nossos desejos, os nossos projetos de vida. E aí, num determinado momento, ele fala assim, olha, eu conheço um caminho legal, um caminho bacana, um caminho melhor. Mas ele, gente, o nosso Deus é tão maravilhoso que ele não interfere na nossa vida se você não quiser. Ele não te obriga, ele não te impõe nada. O nosso Deus, queridos, ele trabalha com o desejo do teu coração. Se você quiser, ele vai agir na sua vida. Se você quiser. Mas se você não quiser, tá tudo bem. O nosso Deus, queridos, ele é tão bom, que ele separou o melhor para cada um de nós. Mas para aqueles que querem. Para aqueles que querem. Há um tempo atrás eu perguntei, Senhor, você é exclusivista? Bem essa pergunta na minha mente. O Senhor é exclusivista? E eu fui estudar. Eu fui buscar na palavra de Deus. Queridos, Deus, ele não é exclusivista para a humanidade, porque ele quer a salvação de todos, mas ele é exclusivista com relação à sua aliança. Deus tem uma aliança com aqueles que têm uma aliança com ele. Deus é exclusivista na sua aliança. Então, queridos, quando nós entendemos que ele é esse conselheiro, que ele quer nos orientar, queridos, ele quer falar ao nosso coração, ele usa pessoas como eu, como outros pastores, ou até mesmo uma criança, para falar conosco. Deus usa pessoas para falar conosco. E Deus, ele está falando contigo no dia de hoje, ele quer ser o seu conselheiro. Ele quer dar uma direção na sua vida, queridos, então, deixa o teu orgulho de lado. Às vezes nós somos tão orgulhosos. Tem que ser do meu jeito, tem que ser da minha forma. Se não for assim, eu não quero. E, queridos, Deus, ele tem a forma dele trabalhar, ele tem o jeito dele trabalhar. Ele trabalha com uma pessoa de uma forma, com outra pessoa de outra. Então, deixe o Senhor trabalhar na sua vida. Deixe ele te aconselhar, deixe ele te orientar. Faça esse teste, você não tem nada a perder. Talvez até hoje você não conseguiu alcançar os seus objetivos porque você andou segundo o seu entendimento, a sua vontade, o desejo do seu coração. Mas a proposta hoje é deixar o Espírito Santo guiar a sua vida. Deixa o Senhor guiar a sua vida. Deixa Ele falar ao seu coração. E entre os títulos fala que Ele é Deus forte, queridos. Não há Deus como o nosso Deus.
Ele é o Todo-Poderoso, Ele é o Criador do céu e da terra. Ele é Pai da eternidade. Uau! Pai da eternidade. A Bíblia fala que se nós tivermos que temer alguém, nós temos que temer a Deus, que é o único que poderia lançar a alma de uma pessoa no inferno, seria Deus. Mas não é isso que Ele quer. Ele quer a tua salvação. Ele quer que você seja eterno ao lado dele quando nós passarmos dessa terra, quando nós não estivermos mais aqui. Príncipe da paz. Queridos, a paz que nós temos em Deus, o mundo não tem como nos oferecer. O dinheiro não tem como te oferecer. Os bens materiais não tem como te oferecer. Nenhuma pessoa pode te oferecer a paz que nós encontramos em Cristo Jesus. E sabe o que isso mostra? Que Jesus ele não veio somente para salvar, mas para governar a sua vida, para orientar a sua vida, para dar uma direção. Então, faça uma reflexão do dia de hoje. Deixe o Senhor trabalhar no seu coração. Isaías capítulo 9 nos ensina que Deus, Ele não ignora as trevas, mas Ele envia a luz. E Ele nos orienta. E é o que Deus Ele quer fazer na sua vida no dia de hoje. Ele quer enviar a luz para que você possa enxergar nitidamente. Há uma passagem na Bíblia que diz que quando nós, chegamos a uma certa idade, os nossos olhos vão se escurecendo. Eu tive essa experiência, estou usando óculos hoje, porque meus olhos se escureceram. Quando eu estou num local muito claro, eu consigo ver nitidamente. Quando eu estou num local mais escuro, eu não consigo ver nitidamente. Mas Jesus é a luz. Ele quer nos fazer enxergar nitidamente. O Senhor Jesus, Ele quer mudar a nossa história. Como Ele tem mudado a minha, Ele quer mudar a sua. Então, queridos, abra o seu coração para Jesus no dia de hoje. Se dê essa oportunidade de viver o novo de Deus. Se até aqui você não conseguiu com seus esforços, dependa de Jesus. Fala, Senhor, eu quero descansar no Senhor. Descansa no Senhor e você vai ver o milagre, o sobrenatural de Deus sobre a sua vida. Queridos, estamos encerrando o programa Pão da Vida, voltando na próxima semana, mas eu quero orar por você. Pai, em nome de Jesus, são milhares de pessoas, ó Deus, que têm nos assistido, não somente aqui no Brasil, mas também no exterior, através da TV Correio da Manhã, através das redes sociais. Pai, que o Senhor venha alcançar a cada uma, Deus, e que o Senhor venha ser luz no dia de hoje. Que o Senhor venha, Senhor Deus, dar a elas uma direção para aquelas pessoas que estão perdidas, aquelas pessoas que estão vivendo em trevas. Talvez um vício, talvez, ó Pai querido, porque foi machucada ou ferida e se perderam no meio do caminho, mas é tempo de restauração, é tempo de renovação, é tempo de retornar para a Tua presença. Então, Senhor, que o Senhor venha se manifestar de uma forma poderosa e sobrenatural sobre a vida de todos aqueles que estão nos ouvindo e nos assistindo no dia de hoje. Pai, te louvamos, te agradecemos, cremos no milagre, cremos no sobrenatural. Te louvamos e agradecemos em nome de Jesus. Amém. Queridos, estamos encerrando o programa Pão da Vida, voltando na próxima semana, que você possa compartilhar essa mensagem e que Deus te use tremendamente. Deus abençoe, até o próximo programa. TVC, a TV do Correio da Manhã.